Oi, pessoal. É. Embora a gente não tenha feito a leitura hoje, a Inês, que tinha ficado encarregada de fazer meditação, pediu para fazer assim mesmo, em homenagem a todo o grupo e também para vibrar pelos colegas que estão atravessando alguma diversidade que colocaram aí no, tá? Então, Inês, por favor, eu já vou pôr a música. Que nós possamos serenar a nossa mente, relaxar o nosso corpo, desde a cabeça, o nosso rosto, deixando relaxar. Nosso ombro despenca, amolece. Os nossos braços, nas nossas pernas, também amolecem, cara. Vamos relaxando todos os nossos órgãos, as nossas pernas, os nossos pés, com os pés no chão. Vamos nos sentindo tranquilos, serenos. E a energia da Terra vai subindo, vai nos fortalecendo, vai fazendo com que a gente fique grande, expanda, como se fôssemos uma árvore com os troncos firme, com os caules e a sua copa crescendo, sentindo as folhas, os seus frutos, sentindo o sol. E nesse momento nós sentimos que no topo da nossa cabeça está aberto. E essa luz se conecta com a nossa luz maior, com o nosso espírito, com a nossa essência. E esse fluxo vai nos percorrendo um grande círculo no nosso corpo, na frente, atrás, e vai correndo, trazendo do sutil para o nosso corpo físico. E vamos sentindo essa energia expandir, expandir, expandir. E é uma energia de amor, uma energia de bondade, uma energia de união. E ela vai percorrendo nós três, Renato, Soninha, eu. Essa energia vai buscando cada irmão que está aqui nesse grupo. Ela vai percorrendo e envolvendo a todos os nossos irmãos desse grupo com todo o amor, com toda a amizade, com todo o respeito. E ela é tão grande e amorosa que todo mundo vai sentindo esse aconchego, essa paz, essa força, essa certeza do aqui e agora, dessa luz divina que todos nós podemos acessar quando pensamos no amor, na irmandade, na bondade. É um momento único, onde só o bem e o amor, o equilíbrio e a saúde prevalece. Esse grupo esteja cada vez mais unido, mais forte, mais convicto, e tenha uma semana iluminada. E confie nessa egrégora, e confie na sua energia, e confie nessa energia divina do nosso Criador.
Respiramos, sentindo, buscando essa energia e expandindo, expandindo para o nosso planeta. Traz paz, harmonia, vibrando de dentro para fora, com uma única certeza do amor divino, do amor maior, do nosso trabalho, da nossa ação, da nossa vontade. E assim agradecemos imensamente por esta oportunidade. Todos os nossos queridos irmãos, principalmente aqueles que estão envolvidos nesse grupo, também recebam, também possam fazer uso dessa energia, dessa bondade. Que a paz esteja conosco. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Ai, que lindo, Inês. Obrigada, valeu muito a pena. Eu tô arrepiada, acredita? É sempre muito boa a sua meditação. Eu amo. Obrigada, viu, Inês, pelo Obrigada. presente. Começando a semana super bem. Obrigada. Ai, veio até as lágrimas aqui. Foi muito bom. É, Obrigada. Você vendo que a Meire entrou aí na sala? Olha, ela entrou. Meire, Meire, eu não sei se você. Ah, tá abrindo. Ai, Meire, nós havíamos decidido, como estávamos só em três, a gente havia decidido não fazer. Aí a Inês falou assim: ah, deixa eu deixar só uma meditação para o grupo e tal, né? A gente ia terminar, ia fechar e eu ia deixar um recado no grupo de que nós só faríamos se tivesse a partir de quatro pessoas. E aí você apareceu. Só que a gente não sabe se você está trabalhando, se você vai poder participar, se não vai. Então está nas suas mãos. Se você disser que vai participar, a gente vai fazer a leitura. Se você disser que você vai precisar sair, que você não pode participar, a gente vai adiar. Então, eu acho que a gente vai fazer. Porque, assim, eu tô em casa hoje, né? Hoje é meu primeiro dia de recesso, então eu Hum, tô em casa. Eu vou fazer, assistir os vídeos que eu tenho que assistir dos meus cursos, né? Que eu tô finalizando minha apresentação. Ou eu vou entrar na leitura. Eu falei, não, eu vou entrar na leitura, porque amanhã eu posso terminar de assistir o vídeo. Então, nós vamos fazer a leitura. Tá respondido o porquê que eu tinha que entrar. Que eu nem tava lembrando da leitura. hum. Aí quando eu mexi no Zap, eu falei, nossa, é hoje. Ai, olha, eu vou poder entrar. Que bom, que bom. Soninha, você topa? Podemos sim, sim, fazer? eu topo. Então, então vamos fazer. É Então, bom. porque a gente acha importante que tenham pessoas para a gente estar Trocando. discutindo, trocando, né, ideia e tal. E aí a gente ia falar de no mínimo cinco. Agora, no finalzinho, eu falei: o que que vocês acham da gente falar quatro? Ela falou: ah, então tá bom. E aí você apareceu. Então, Nada é por acaso. Não, nada tá, por tá, acaso. tá sabendo que é algo acima, né? Porque, fala, não, falou quatro, então vamos caçar uma aí. Você tá com o É, livro aí? Você tá com o livro aí, Meire? Você tem ele? Não, Eu que vou. Você Ah, não tem? Ah, não. tá. Tá bom. você quer o PDF do livro, Ney? Ah, eu acho que é bom, sim, que aí eu vou acompanhando, né? Deixa eu te mandar então aqui no. Que já eu cheguei a mandar no próprio grupo. Você mandou. Quer ver? Manda naquela conversa que é eu e meus dois eus, você e meus dois eus, Hum, que eu não sei qual que é o WhatsApp que tá aberto aqui. Eu sei que um dos dois tá, mas não sei qual. Eu então, tenho dupla Américo, personalidade, Sônia. Américo, a gente vai mandar e-mail, WhatsApp, precisa ver qual que ela vai responder, que tem um monte. Sério? Eu tenho dois WhatsApps, né? Um meu pessoal e o da escola. Aí com eles que eu converso mais, eu já montei um mini grupo.
Porque às vezes um responde por um responde por outro, eu ficava perdida. Eu falei, ah, não, deixa eu organizar a minha vida. Vê Das se pessoas com chegou quem eu aí mais para você. converso, eu fui criando mini grupos. Vê se Ele te chegou. mandou. Tá, Vê se obrigada. chegou aí. Chegou? Ainda não. Eu estou atualizando o WhatsApp, como estava aberto faz tempo no computador, né? Pode ser que ele não leu, mas pode ir começando. Mandei naquele Renato e-mail. Tá. Nós vamos começar no capítulo segundo, chama-se Revendo a Jornada. Aí no Uhum. PDF ele está na página 17. Tá, agora chegou. Tá? Então, página 17, Revendo a Jornada. Tá. Em uma pedra lá no alto, meio oculto por uma laje em balanço, estava Will, mãos na cintura, sorrindo de uma orelha a outra. Parecia ligeiramente desfocado. Então, pisquei com força e me concentrei, e o rosto dele acabou ficando mais nítido. Eu sabia que você estaria aqui, disse ele, descendo com agilidade e pulando na pedra ao meu lado. Eu estava esperando. Olhei assombrado para ele e ele me abraçou. Tinha uma certa luminosidade nas mãos e no rosto, mas, a parte disso, parecia normal. Que coisa incrível você estar aqui, gaguejei. O que houve quando você sumiu no Peru? Por onde tem andado? Ele fez um gesto, mandando que eu sentasse de frente para ele em uma daquelas pedras. Vou lhe contar tudo, disse. Mas primeiro preciso saber de você. O que Renato, trouxe aqui a esse vale? só um minuto. Você pôs para gravar? Sim, está gravando. Ah, tá bom. Contei-lhe em detalhes o desaparecimento de Charlene. Falei-lhe do mapa, do vale e de como conhecer a David. O Will queria saber mais sobre David, havia dito, e eu lhe contei tudo o que consegui me lembrar sobre a conversa. O Will inclinou-se para mim. Ele lhe disse que a 10ª explicava o renascimento espiritual da Terra sob o enfoque da outra dimensão e nos ensinava a identificar a verdadeira natureza de nossas intuições? Disse, respondi. É isso mesmo? Ele pareceu pensar um pouco. Depois perguntou: O que você vivenciou desde que entrou no vale? Eu imediatamente comecei a ver imagens, respondi. Umas eram de outras eras, mas depois comecei a ter visões repetidas desse lago. Vi tudo: as rochas, a cascata. Vi até que havia alguém me esperando aqui, embora eu não soubesse que era você. Onde você estava na cena? Foi como se eu estivesse andando e vendo. Então, era uma cena de um futuro potencial para você. Apertei os olhos para ele. Acho que não estou acompanhando. A primeira parte da 10ª, como disse David, é sobre entender mais as nossas intuições. Nas primeiras 9 visões, a gente sente as intuições sob a forma de sensações físicas e palpites vagos. Mas à medida que vamos nos familiarizando com o fenômeno, podemos perceber com mais clareza a natureza dessas intuições. Lembre-se do Peru. Lá você não via cenas do que ia acontecer. Não se via com outras pessoas num determinado local fazendo uma determinada coisa e intuía que rumo tomar. Não foi assim que você viu quando devia ir para as ruínas celestinas? Aqui no Vale está acontecendo a mesma coisa. Você recebeu uma imagem mental de um acontecimento em potencial
descobrir a cascata e encontrar alguém. E conseguiu viver isso, causando a coincidência de realmente descobrir o local e me encontrar. Se não tivesse dado importância à imagem, ou não acreditasse mais que fosse encontrar a cascata, perderia a sincronicidade e sua vida ficaria na mesma. Mas você levou a imagem a sério, guardou em sua cabeça. David falou alguma coisa sobre aprender a conservar a intuição, disse eu. Will balançou a cabeça. E as outras imagens? Perguntei. As cenas de uma outra era? E esses bichos? E as outras imagens? Perguntei. As cenas de outra era? E esses bichos? A 10ª menciona isso tudo. Você viu o manuscrito? Will fez um gesto descartando minhas perguntas. Primeiro, deixe eu lhe falar da minha experiência em outra dimensão, o que eu chamo a dimensão da outra vida. Quando consegui manter meu nível de energia no Peru, mesmo quando vocês todos ficaram com medo e perderam a vibração, me vi num mundo de uma beleza e uma clareza incríveis. Essa passagem aqui que ele está falando é bem no finalzinho do filme, né? Onde eles estavam lá nas ruínas, né? E os soldados, né, estavam chegando e não enxergavam eles, né? E aí, pelo medo, eles deixaram baixar o nível de energia e começaram a aparecer e acabaram, né, sendo presos em função disso, né? Quando consegui manter meu nível de energia no Peru, mesmo quando vocês todos ficaram com medo e perderam a vibração, me vi num mundo de uma beleza e uma clareza incríveis. Eu estava no mesmo lugar, mas tudo era diferente. O mundo era luminoso e assombroso, num sentido que ainda não consigo descrever. Passei muito tempo apenas andando em volta desse mundo incrível, vibrando numa vibração mais alta, e depois descobri uma coisa espantosa. Eu conseguia me transportar para qualquer lugar do planeta apenas mentalizando aonde eu queria ir. Viajei para todos os lugares que imaginei, procurando por você e Júlia e os outros, mas não encontrei nenhum de vocês. Então, acabei descobrindo outra habilidade. Mentalizando um espaço vazio, eu conseguia sair do planeta e ir para um lugar de ideias puras. Lá eu podia criar o que quisesse, só mentalizando. Fiz oceanos, montanhas e panoramas. Imagens de pessoas que agiam exatamente como eu queria. Todos os tipos de coisa. E tudo parecia tão real quanto qualquer coisa aqui na Terra. Mas, no fim, percebi que um mundo assim construído não era um lugar gratificante. Apenas criar arbitrariamente não me dava satisfação interna. Depois de algum tempo, fui para casa e pensei no que eu desejava fazer. Naquela época, eu ainda podia me materializar suficientemente para conseguir falar com muita gente sobre uma consciência mais elevada. Eu podia comer e dormir, embora não precisasse. Finalmente percebi que eu já não sabia mais como era a emoção de evoluir e experimentar coincidências. Por já estar tão confiante, achei que estava mantendo minha ligação interna, mas na verdade eu tinha ficado excessivamente controlador e tinha me perdido.
é muito fácil a pessoa se perder nesse nível de vibração, porque criar a própria vontade é uma coisa instantânea e facílima. Não é possível, Meire, você tinha mesmo que entrar essa noite aqui para a gente fazer essa leitura, porque você é uma das pessoas que mais fala e mais pratica a sincronicidade, né? E é, o primeiro livro, né, as 9 primeiras profecias, foram nos trabalhando para entender, né, principalmente a capacidade da gente enxergar a aura, a energia, né, na natureza, nas pessoas, nas coisas vivas, vamos assim dizer. Depois foi nos levando, né, para trabalhar essa energia, né, a ponto de aumentar a vibração, de se tornar, de se colocar numa outra dimensão, né? E essa 10ª profecia, né, vai nos levando, através das sincronicidades, para aprimorar a nossa intuição, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo na sua vida, né, da intuição, da sincronicidade, enfim. Você já conseguiu ir para outra dimensão alguma vez? Pois é, eu tava em outra dimensão, eu acho, porque eu pus para assistir aquele vídeo que você postou no grupo da Egrégora, Hum. né, de uma mulher lá, eu nem conhecia ela, que tava falando de outro planeta. Eu assisti, assim, né? Assisti mexendo no celular, tal, cochilei. Logo em seguida entrou um outro falando sobre essa questão dos extraterrestres que estão vindo e de como reconhecer e tudo mais. Eu falei, meu. E aí eu comecei a pensar, ele fala das crianças cristais e não sei o quê, que mudança de formato de rosto e tudo mais. Eu falei, meu Deus, olha só. A Larissa tem também a mandíbula um pouquinho projetada e tudo mais, né? Falei, nossa, será que isso tudo é verdade e tal? E nesse clima eu falei, bom, deu, já tá no horário de jantar, vou esquentar minha comida, vou ligar meu notebook e vou estudando e vou, né, comendo. Meu prato tá aqui do lado. E aí eu entrei e abri o WhatsApp, que tá sempre aberto aqui no meu notebook. Eu falei, nossa, hoje tá tendo a leitura. E aí eu tava tentando entrar pelo Zoom da egrégora. E ficava dando toda hora. Mudaram. Eu falei, não, se eu mudar, da outra vez eu derrubei o Renato. Vai que ele já começou a gravar, vai dar mó BO. E aí eu fiquei buscando por onde entrar. Até que eu me toquei. Falei, não, hoje é dia da leitura. Aí eu fui procurar lá o link da leitura. Porque eu tava entrando pelo da egrégora no Zoom e ele falava que não, se era para mudar de perfil. Eu falei, não, não é isso. O que que tá acontecendo? E aquilo foi me inquietando. Eu falei, nossa, eu tenho mesmo que descobrir o que que tá acontecendo. E aí, quando eu entrei, eu falei, nossa, só tem isso, né? O que que será que está acontecendo? Eu fiquei bem quietinha. E aí, diante do que você disse, né? Eu acho que acima de nós tem, sim, alguém, né? Seres que estão nos utilizando para levar um pouco mais. E aí, quando ele percebeu esse enfraquecimento dessa egrégora, né? Nesse esvaziamento do grupo, ele falou, não, vou caçar lá alguém, né? Para vir trazer para garantir a continuidade. Então, eu sei que a proposta de vocês da troca era interessante, mas diante do que aconteceu hoje, eu acho que não importa quantas pessoas tiverem, é algo que já está além de nós, né? Tá acima. Não é nós, nosso grupo que está fazendo, é uma egrégora bem maior, muito multidimensional, eu diria. Não, é incrível mesmo, porque a gente ia encerrar já a sala quando a Hum, Inês pediu para fazer a vibração. E foi o tempo dela estar fazendo a vibração para você entrar. Quer dizer, tinha que acontecer tinha mesmo, que. né? E como você falou, né? O universo conspirou, né? Foi te buscar lá. A Sônia também não ia entrar, né? A Sônia estava contando isso, que ela está lá na casa do filho dela e quer falar você, Sônia? Tá fechado o teu microfone. Você quer falar depois, é isso? Não, pode continuar. Pode continuar.
Não, então, o que importa mesmo é que ela também ficou em dúvida se daria para entrar ou não. E aí a nora dela, que estava lá, foi jantar no outro cômodo lá no escritório, e ela falou: então eu vou entrar. Enfim, mas ainda quero ouvir um pouco mais você a respeito das suas sincronicidades. A Meire, de vez em quando, me manda, ou deve mandar para várias pessoas, né? As placas de carro que ficam Só um perseguindo ela. pouquinho, ó. Eu vou pegar a bateria que está descarregando o meu Note, tá? Já volto. Tá bom. Então, vamos aguardar a Sônia voltar para ela poder ouvir a tua, Sim. a tua Eu tô história, falando de né? ouvir. Eu não tô falando. Ai, ai. E E aí, aí, Meire, você tá bem? Tá tudo bem? Tô, graças a Deus. Que curso que você tá fazendo? Eu tenho vários em andamento, né? E tem Sério? alguns que tem acho que uns 5 em andamento. E tem uns que tá acabando o prazo de visualização. Aí eu tenho que assistir às aulas, senão depois eu vou perder acesso, né? Entendi. Aí tem que correr atrás. Desculpa, gente. Relaxa. então vamos lá, Neide, pode falar. Então, essa história da placa do 66 começou lá na minha infância, né? A gente tinha uma brincadeira quando eu era criança, lá, mocinha, de que se a gente encontrasse placas de carro com número repetido, era uma mensagem, né? Então, um era a pessoa que a gente gosta, tá pensando em mim. Dois, dois, eu tô pensando nele. Três, três era recadinho. Quatro, ele gosta de mim. Cinco, ele te ama. Seis era sorte. Sete é azar. Oito era um beijinho. Nove era namoro. E zero, zero, quero ver quem eu quero. Era coisa de criança mesmo. Mas aí depois de adulta, né, começou sistematicamente a aparecer o 66 na minha frente. E aquilo me chamou atenção. Falei, nossa senhora, né? E aí eu lembrei dessa história da placa. E aí eu fui começar a pesquisar, encontrei uma professora do jogo da Oca que eu fiz, ela tem um curso de numerologia. E esse sim é uma coisa de se espantar. Eu estava indo para o trabalho, então eu estava saindo pelo Secap, não tem aquela curvinha para pegar a Ayrton Senna, que é um zigue-zague que tem trânsito. Juro por Deus, começou a entrar carro em sequência numérica na minha frente. 83, 84, 83. Eu falei, não. Não, isso não é possível. Qual a probabilidade de entrar carros na ordem, na sequência certa na sua frente? Aí aquilo chamou atenção. Aí eu comentei, eu estava fazendo o curso de numerologia com ela. Aí eu comentei com ela, ela falou assim: então, os números conversam com você. Você que não presta atenção. Aí eu contei para ela essa história do 66. Ela falou, então, o que você sente quando você vê esse número? O que você percebe? Eu falei, normalmente é algo que eu tô fazendo ou eu tô pensando e aí aparece. Ela falou, então, isso vem como uma confirmação para você de que é realmente isso, que você tá realmente no lugar certo, o que você tá pensando tá correto. E aí ele foi dando muito mais visibilidade. E aí parece que conversa mesmo. É interessantíssimo. Até placa de carro de Uber já veio assim. Foi um barato o dia do Uber. Eu pedi um Uber. Na hora que eu fui subir, eu falei: nossa, moço, olha, eu vou te contar uma história, mas você não me leve a mal, né? Não pense que eu sou doida, não. Eu não sou tão doida. E falei da história do 66, que é uma confirmação. Aí ele dirigindo e falando, sei, sabe? E aí começou a entrar meia meia na nossa frente. Eu falei, ali, moço, ó, tá vendo? Eu tô falando a verdade, entra mesmo. Uns 10, 15 carros por dia na minha frente, de meia meia. Aí eu falei, quando você for embora, você fica paradinho um pouquinho que eu vou querer tirar foto, né? Porque eu tenho o costume de colecionar as placas e tal. Aí ele, tá bom. Aí eu desci, ele já andou. E aí acho que ele lembrou, ele foi e deu a ré para poder tirar a foto da placa dele. E é isso. E tem assim.
avisos mesmo, que nem dias que um dia que eu fui sair de casa, que eu tava sem minha carteira, eu nem sabia que eu tava sem carteira, tava indo de ônibus, saí, vi, aí já quase chegando na esquina de casa, três carros. A esquina onde eu morava era curta, lá no centro de Guarulhos, quando eu morava com a minha irmã. Um quarteirão. Em um quarteirão tinha três placas. Meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Aí na hora que eu fui pegar a bolsa, eu vi que eu não tinha pego o celular. E aí eu voltei. E aí teve um lance lá de percepção. Se eu tivesse já subido no ônibus, eu não ia saber que eu tava sem celular e sem a carteira. Aí eu voltei para pegar o celular, aí eu vi a carteira do lado do celular. Entendeu? Então vai vir essas historinhas. E é isso. Eu Aí de vez em quando eu mando pro Renato as fotos. fazer um comentário em cima do que você estava dizendo. Você falou, porque nós estamos lendo e ele falando sobre outras dimensões. E você falou sobre o videozinho que falava de outro planeta, né? Eu realmente acredito e acho que a maioria dos cientistas, espiritualistas, o dia que acreditarem realmente nas diversas dimensões, vão aprender e vão abrir a cabeça para tanta coisa. Porque você olhando para o lado da ciência, por exemplo, né, é, a vinda de seres de outros planetas de forma física, na terceira dimensão, é praticamente impossível pelas distâncias que têm que ser percorridas, né? Quando a gente lê ou assiste alguma coisa sobre isso, para você, numa espaçonave, ir daqui até a estrela mais próxima da Terra, viajando na velocidade da luz, são não sei quantos mil anos para você atravessar aquilo, né? Só mesmo através de um canal multidimensional para um ser que, em teoria, habita um outro planeta, né? Que, na verdade, ao meu ver, habita uma outra dimensão, né? E aí, atravessando essas dimensões, é que esses seres podem se chegar até nós, né? Nas um nosso lar da vida ou qualquer plano espiritual que você queira atribuir, ele só pode existir numa outra dimensão. Porque se a gente tivesse que acreditar que você olha para o céu e aponta assim, olha, ali naquela direção está lá vou falar o nosso lar, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Está lá o nosso lar. Se ele tiver de forma física lá, algum telescópio teria que estar localizando ele, né? Então, certamente, esse local, né, seja nosso lar, seja qualquer um outro planeta, ele está numa outra dimensão, né, aonde um médium, um sensitivo, né, são pessoas que têm a capacidade, então, de estar mudando o seu nível vibracional e tendo acesso ou recebendo, né, a comunicação dessas pessoas aí. E é isso que a profecia celestina procura mostrar para a gente em muitas situações, né? Vocês podem ver que eles falam muito de nível de energia, nível de vibração e outras dimensões. Eu acredito muito nisso, muito. Aí, o Marcos chegou também, tá vendo? E aí, você falando aí, me fez lembrar de um outro caso, né? Não sei se eu já comentei com vocês. Quando eu morava num outro apartamento, eu tinha um rapaz que de vez em quando ele entrava no WhatsApp e perguntava algumas coisas sobre o meu trabalho e tudo mais. Já tinha feito constelação comigo e tudo. Mas o mais louco foi que nós tivemos o mesmo sonho. Quer dizer, eu não lembro do que eu sonhei. Eu sonhei que tinham duas pessoas no meu sonho. Eu só lembrava isso. Aí ele falou: Ô Meire, eu vou te falar uma coisa, você não me leve a mal.
não pense besteira de mim, porque ele é casado e tudo mais, né? Não pense besteira de mim, mas eu sonhei com você. Eu é? Que sonho que você teve, né? Aí ele me contou que a gente estava num local ermo, tipo sítio e tudo mais. Eu, interessante. E conforme ele foi falando, isso foi me parecendo familiar, né? Eu falei, e contou que a gente estava, assim, querendo sair de alguma situação em que a gente estava, tal. Ele falou, mas o mais louco de tudo isso é que a minha filha estava no sonho. Eu, é? Que interessante, mas, porque eu estava reconhecendo, né? Aí ele falou, aí, né, de manhã, eu fui e perguntei para ela, ô filha, você teve algum sonho diferente hoje? Sim, sonhei com você, pai. E tinha uma mulher também, Olha, uma mulher lá também, só que eu não lembro. E eu, tá, que coisa de doido, sabe? Eu falei, nossa, né? Acho que a gente veio, né? De alguma história anterior, a gente já se conhecia em outra encarnação, alguma coisa desse tipo, tá? Passou. Aí esse mesmo rapaz, um dia, meses depois, ele postou no grupo que ele estava doando um livro e que ele tinha deixado no hall, no balcão lá que a gente de vez em quando colocava as doações, né? Aí eu mandei mensagem para ele: qual é o livro? Aí ele falou assim. Ai, não sei. É alguma coisa de viagem astral, não sei o quê. Eu falei, eu quero esse livro. Eu quero esse livro. Eu falei assim, putz, meu, já saí de casa, eu tô aqui em São Paulo. Pera aí que eu vou mandar mensagem pra mulher, pra ver se a mulher tá lá ainda pra... E a mulher já tinha saído. Eu falei, ai, caramba, você tinha que ter perguntado pra mim antes, né, não sei o quê. Eu falei, não, Meire, pera aí que eu vou dar um jeito. Ele ligou pro zelador, mandou o zelador ir lá ver se o livro tava lá ainda. Para pegar para mim. Ele me deu o livro depois, ele pediu para guardar, Não só que eu dando, não não, li, né? Não não li, dando aqui, ó, até aqui, ó. Vai cair de novo. Vai cair de novo nesse negócio aí. não li ainda. E aí foi isso. E aí eu tenho mesmo esses casos de conexão com pessoas aleatórias que sonham comigo, que conversam comigo, que dizem já que eu foi, falei já foi para o coisas. Peru alguma vez, Meire? Hã? Você já foi para o Peru alguma vez? Não. Tá me dando vontade de ir. Tá aí uma sugestão, viu? Uma amiga minha foi, ela falou que, né, é maravilhoso. Ela falou, Meire, eu lembrei de você lá. Eu É, lembrei de mais você. alguém quer comentar algo? Sônia? Meire, fala um pouco do Love Move. Então, o Love Move é isso, né? Quando a gente percebe a sincronicidade, a gente faz esse exercício. A gente pensa na pessoa que a gente ama, expande o nosso amor e aí depois expande esse amor para todo o universo. É, Esse love move aí que vocês duas sabem, eu nunca ouvi É falar. aquele, Oxe, é do horário, aquele, né? Aquele que você fala é, é, do. é a repetição. Mas eu faço esse Love Move também com as minhas placas 66, porque é algo, esse movimento, eu já mandei no grupo, viu? É? Do Love Move. É aquele que vê o horário repetido. Hum, 11h11, sim. né? Então, E que houve a pessoa quando vê, esse é um sinal. Só que eu já, minha professora falou que já é um chacoalhão. Quando isso acontece conosco, é sinal que o universo já estava te mandando mensagem, você não estava percebendo. Então é tipo um sacode. Minha filha, acorde, vem eu estou falando com você, você não está entendendo? E diz que essa é nesse sentido já. Quando a gente começa a perceber essas sincronicidades, já é tipo, ó, minha filha, a gente está conversando com você, você apura aí seu radar para você entrar em contato com a gente. É, para mim acontece. Pera um pouco, deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Desculpa, gente. É que eu não estou em casa. É que eu não estou em casa. Desculpa. Então, para mim acontece muito isso nele, de eu olhar o relógio e tá.
O mesmo horário, os mesmos minutos. Muito, É, acontece muito isso. então, é porque você tem, sim, uma conexão, o astral, eles estão conversando com você e você, muito racional, porque eu também era assim, muito Eu não racional. sou racional. É, sim. Você não... Acho que não. É, sim. É que normalmente a gente não quer admitir, mas a gente é assim. E aí você não dá a importância. Comece a observar o que você sente quando isso acontece, o que você está pensando nesse momento, né? E começa a fazer pequenas anotações para você mesma. E aí você vai perceber que esses momentos acontecem, dessa movimento do relógio principalmente, é para você atentar mesmo. Então, e quando acontece isso, eu jogo É, amor pro mundo, é como você fala, sabe? sim, Eu sempre sim, faço assim, eu jogo amor pro mundo, assim, para tudo, sabe? sim, sim. Mas se você apurar um cadinho mais, você vai conseguir aprender a reconhecer o que eles estão querendo te falar. Sério? É, é Agora muito é um legal. desafio No só. começo você vai pensar que Uau! você tá doida. Você fala, não, isso é coisa de viagem. Ai, pelo amor de Deus. Mas não é não. Quanto mais, quanto mais cedo você aceitar, fala, não, é um meio deles estarem se comunicando comigo e eu poder, né, é, através do que eu interpreto, auxiliá-los é melhor. Você fica mais tranquila. Eu demorei um cadinho para aceitar isso. Eu achava que eu estava Obrigada. enlouquecendo. Inês quer falar algo, Inês? Não, Então vamos lá, vou voltar algumas linhas aqui só para finalmente percebi que eu já não sabia mais como era a emoção de evoluir e experimentar coincidências. Por já estar tão confiante, achei que estava mantendo minha ligação interna, mas na verdade eu tinha ficado excessivamente controlador e tinha me perdido. É muito fácil a pessoa se perder nesse nível de vibração, porque criar a própria vontade é uma coisa instantânea e facílima. O que aconteceu então? Perguntei. Focalizei meu interior, procurando uma ligação mais alta com a energia divina, do jeito que sempre fizemos. Bastou isso. Minha vibração se elevou mais ainda e voltei a ter intuições. Vi uma imagem sua. O que tu estava fazendo? Eu não consegui distinguir, a imagem estava embaçada. Eu não consegui distinguir, a imagem estava embaçada. Mas quando pensei na intuição e segurei-a, fui indo para uma área nova da outra vida, onde eu realmente via outros espíritos, grupos espirituais mesmo, e embora eu não conseguisse propriamente falar com eles, conseguia mais ou menos captar o que pensavam e sabiam. Eles podiam lhe mostrar a 10ª visão? Perguntei. Ele engoliu um seco e me olhou como se estivesse para soltar uma bomba. Não, a 10ª visão jamais foi escrita. O quê? Não faz parte do manuscrito original? Não. E existe, pelo menos? Ah, existe sim, mas não na dimensão terrena. Essa visão ainda não chegou ao plano físico. Esse conhecimento só existe na outra vida. Só quando for instruído por um número suficiente de pessoas aqui na Terra, poderá tornar-se suficientemente real na consciência das pessoas, para que alguém o registre por escrito. Foi o que aconteceu com as 9 primeiras visões. Aliás, o que acontece com todos os textos espirituais. Minha nossa. Mesmo as nossas escrituras mais sagradas,
Esses textos sempre transmitem informações que existem previamente na outra vida e são captadas com clareza suficiente na dimensão física para que sejam manifestadas por alguém supostamente incumbido de registrá-las por escrito. Por isso é que se diz que esses textos têm inspiração divina. Olha que coisa linda. Então, por que a 10ª custou tanto a ser captada? Will parecia perplexo. Não sei. O grupo espiritual com o qual eu estava em contato aparentemente sabia, mas eu não conseguia entender bem. Minha energia não tinha chegado a um nível tão elevado. Isso está ligado ao medo que surge numa cultura que está passando de uma realidade material para uma visão de mundo transformada e espiritualizada. Você acha que estamos preparados para receber a 10ª? Sim, os grupos espirituais viram a 10ª se alastrando aos poucos pelo mundo inteiro agora, na medida que o conhecimento da outra vida foi ampliando. hum, é, na medida que o conhecimento da outra vida vai ampliando a nossa perspectiva. Mas ela precisa ser captada por um número suficiente de pessoas, como as 9 primeiras, para que o medo possa ser vencido. Nada é jogado aleatoriamente, né? Tudo é muito organizado, tudo é muito. Sabe sobre o que mais a 10ª fala? Sei. Parece que não basta estar a par das 9 primeiras. Precisamos entender como implementar esse destino. Para isso, é necessário entender a relação especial que há entre a dimensão física e a outra vida. Precisamos entender o processo de nascimento, saber de onde viemos, ter uma ótica mais abrangente para compreender o que a história da humanidade está tentando realizar. De repente tive uma ideia. Espere aí. Você não conseguiu ver uma cópia da nona visão? O que ela dizia sobre a 10ª? Will inclinou-se para mim. Dizia que as 9 primeiras visões descreveram a evolução espiritual tanto sobre o prisma pessoal quanto sobre o coletivo. Porém, para se implementarem efetivamente essas visões, para vivenciá-las e realizar esse destino, é necessário que se tenha uma compreensão mais profunda do processo, uma 10ª visão. Essa visão nos mostraria a realidade da transformação espiritual, não apenas da perspectiva da visão terrena, mas também da perspectiva da dimensão da outra vida. Dizia que poderíamos entender melhor por que estávamos unindo as dimensões, por que os seres humanos precisam satisfazer esse propósito histórico. Essa compreensão, uma vez integrada à cultura, é que garantiria esse resultado futuro. Mencionava também o medo, dizendo que, ao mesmo tempo que emergia uma nova consciência espiritual, uma polarização ruiva surgiria também em oposição, por medo, procurando obstinadamente controlar o futuro com diversas tecnologias novas, ainda mais perigosas do que a ameaça nuclear que já estão sendo descobertas. A 10ª visão resolve essa polarização. Ele parou bruscamente e apontou com a cabeça para leste.
Está ouvindo isso? Prestei atenção, mas só consegui escutar a cascata. O que? Perguntei. Esse zumbido. Há pouco eu ouvi. O que é? Não sei exatamente, mas é um som que também pode ser ouvido na outra dimensão. Os espíritos que eu vi pareceram muito perturbados com ele. Quando Will falou, visualizei claramente o rosto de Charlene. Acha que o zumbido tem a ver com essa nova tecnologia? Perguntei meio distraído. Will não respondeu. Notei que ele estava com um ar ausente. Essa amiga que você está procurando é loura? Perguntou ele. De olhos grandes e muito inquisitivos? É, acabei de ver uma imagem do rosto dela. Fiquei olhando para ele. Eu também. Ele virou e ficou olhando para a cascata, e eu acompanhei o olhar dele. A espuma e os borrifos brancos formavam um pano de fundo majestoso para a nossa conversa. Senti a energia aumentando em meu corpo. Você ainda não tem energia suficiente, disse ele. Mas esse lugar tem tanta força que acho que se eu ajudar e a gente mentalizar o rosto da sua amiga, podemos passar a dimensão espiritual e talvez encontrar o paradeiro dela e descobrir o que está acontecendo neste vale. Você garante que pode fazer isso? Perguntei. Talvez você possa ir e eu possa esperar aqui por você. O rosto dele estava saindo de foco. Will tocou-me nas costas, energizando-me, sorrindo de novo. Não vê que o fato de estarmos aqui tem um propósito? A cultura humana está começando a entender a outra vida e a captar a 10ª visão. Acho que estamos tendo a oportunidade de explorar juntos a outra dimensão. Você sabe que isso parece uma coisa predestinada. Então, notei aquele zumbido ao fundo, mesmo com o barulho da cascata. Na verdade, sentia-o no plexo solar. O zumbido está ficando mais forte, disse Will. Temos que ir agora. Charlene pode estar em apuros. O que vamos fazer? Perguntei. Will aproximou-se um pouco, ainda tocando em minhas costas. Precisamos recriar a imagem que recebemos de sua amiga. Sustentá-la? É, como eu disse, estamos aprendendo a reconhecer e a acreditar em nossas intuições num estágio mais alto. Todos queremos ver as coincidências ocorrendo com mais frequência, mas para a maioria de nós, essa é uma nova consciência, e a cultura que nos rege ainda opera fundamentalmente baseada no velho ceticismo. Assim, perdemos a esperança e a fé. No entanto, estamos começando a nos dar conta de que, quando estamos inteiramente atentos, inspecionando os detalhes do futuro em potencial que nos é apresentado, retendo deliberadamente a imagem no fundo da nossa mente, acreditando imensionalmente, em geral, a cena que estamos mentalizando se realiza mais depressa. Então, a gente faz as coisas acontecerem? Não. Lembre-se da minha experiência com a outra vida. Aí, tudo o que a gente deseja acontece, mas o que se consegue assim não satisfaz. Nessa nova dimensão também é assim, só que as coisas se passam num ritmo mais lento. Na Terra, podemos fazer acontecer quase tudo o que desejamos, mas só nos satisfazemos plenamente quando entramos em sintonia com o nosso rumo interior
e nossa orientação divina. Inês, Inês, está me ouvindo? Você vai precisar falar a respeito, porque por várias vezes você falou sobre isso, Inês. Por várias Para vezes. de pôr os outros na fogueira, homem de Deus. Ah, lógico, nós somos entre amigos e Só me tento. eu sou testemunha viva que você muitas vezes falava assim: eu tenho a impressão de que sempre tem um de nós também vivendo em outro lugar. Ah, mas isso daí já falou, né? Nós estamos presos ao tempo, só que o tempo não existe. Então, na verdade, aqui a gente acha que existe essa vida, mas a gente está vivendo várias vidas paralelamente. Só que para a gente que está aqui presa, é difícil ver e sentir, né? E as dimensões se contêm e interpenetram. Então, o fato de falar, né, com outros seres, de estar próximos e tudo mais, é normal para quem apura, porque a gente tem o corpo físico que, na verdade, impede a gente de ver algo a mais do que a gente mesmo, né, do que as coisas materiais que são 5 sentidos. Mas nós não temos só os 5 sentidos, né? Então é tudo, é conexão, é inspiração, é intuição, é ver, né? Por isso que tem aqueles exercícios, você ficar mirando um objeto e ver aquilo transcender. Então, tudo é aprendizado, é exercício, mas eu acredito em tudo isso, porque eu acho muito bizarro algo tão grande como é o nosso ser ficar tão preso a essa matéria e principalmente é, à mercê, né, de tantas energias, de tantos seres que ainda nem despertaram quase nada, né? Bom, é isso. A gente tem visto bastante filme, mas é filme lido e ouvido, né? Mas é difícil você criar imagem e poder ter segurança disso que você está falando, porque justamente não está nos 5 sentidos, é além, né? Então, vai conversar e vai aceitar tudo quem já se permitiu. Mas se nós estamos vivendo, então, várias vidas, assim, em dimensões diferentes, você acredita na possibilidade de que alguém vá para uma dimensão e encontre ela própria lá? Então, porque então, é que aqui a gente está preso ao tempo, só que o tempo existe só para a gente. Então, é difícil a gente entender isso. Que o tempo, na verdade, é aquele, né, que fala que está numa linear e aí tem eu não sei, tem um fenômeno que acontece, né, que tem até os desenhos assim que você tem, e nós estamos presos aqui. Só que aqui tudo existe, né? Está existindo também, a gente está preso aqui. Então, nós não, na verdade, é o nosso corpo físico, a nossa consciência, e não nós mesmos, né? Por isso que eu acredito aqui, o tempo é só para cá. Se o tempo é só para cá, você. Então, se o tempo é só para cá, tá tudo acontecendo fora desse tempo, né? É meio uma analogia, eu penso, né? Quando eu falei de encontrar você mesma em outra dimensão, a Meire balançou a cabeça com muita convicção. Já É. rolou alguma coisa assim com você, Meire? Não, não rolar. Mas eu já vi vídeos falando sobre isso. Que na realidade, quando a gente fala de reencarnação, mas não é que é reencarnação, é você numa outra dimensão. É você mesma que viveu em outra dimensão. E aí ele falava, eu vou até ver se eu acho salvo. O vídeo que eu assisti hoje à tarde, que eu estava dormindo, eu consegui localizar aqui, depois eu mando lá no grupo. Mas eu vou ver se eu localizo esse grupo, esse outro vídeo que falava sobre isso. Ela explicava, e aí eu fui vendo, ouvindo, e falei assim, nossa, tem lógica, parece razoável, mas eu não lembro nem quem foi. É porque Se foi acho que aqui não é claro, muito claro. Eu já me vi em várias vidas. Mesmo né? assim, durante o dia, eu falo, gente, eu estou vivendo uma outra realidade. Só que, assim, é segundos, né? Você não consegue.
prender aquilo. Eu já me vi como professora de filosofia. Essa foi uma cena bem legal, assim. Mas já me vi em outros lugares, em outras épocas, com outra família, com outras realidades. Porque eu acredito, na época, na casa do filósofo, eu falei para o Duca, né? E o Duca está ficando doido. Eu falei, é uma obra, porque eu acredito, no que eu vejo, o que eu sinto, eu sou, até que eu mesma me prove ao contrário. Então, Mesmo que todo mundo fala não, o sonho não pode ser falo sim. isso. O sonho não pode ser você, porque muitas vezes a gente sonha com a gente, né, participando de alguma coisa, enfim. E aí não pode ser a gente vendo a gente mesmo numa outra dimensão. O sonho tem várias camadas, né, amor? Você sabe, né? Ela não é o sonho e pronto. Ela tem várias camadas, o sonho. Tem a da criação mental, tem o desdobramento, tem a premonição, tem várias camadas, né? Não dá para você falar sonho é igual uma coisa só, não é? Nada é, né? E Sônia, isso daqui é conversa de doido? Qual que é a tua impressão? Ah, eu não posso falar muito, porque eu sou uma pessoa que não sonha muito. Eu sonho muito pouco. E se eu sonho, eu não me lembro. A única coisa que eu me lembro que eu sonhei que foi tão verdade, eu era pequena, acho que eu tinha uns 8 anos. Eu lembro desse sonho assim, claramente. Acho que eu tinha 7 anos. Eu estava dormindo, eu estava com muita vontade de fazer xixi, e eu estava procurando, estava num lugar assim, meio cheio de árvores. E eu falei, meu Deus, alguém vai me ver. Eu estava com muita vontade de fazer xixi. Aí eu fui procurando um lugar para me agachar para fazer xixi, achei um tronco enorme. Aí eu falei assim, é aqui mesmo que eu vou fazer xixi, sabe? Aí eu fui, pulei atrás do tronco e fiz xixi. Quando eu vi, eu tinha feito xixi na minha avó. Gente, nossa, e a minha avó acordou rindo, dizendo que eu tinha feito xixi nela, sabe? Mas foi muito real, aquele. Disso eu lembro. Eu lembro até hoje o que eu senti naquele momento, sabe? É muito engraçado isso. E vocês falando de sonho, eu lembrei disso também. Vira e mexe bem isso em mim, sabe? Mas foi muito real, gente. É. Essa, É, essa questão do sonho, eu também achava que eu não sonhava, sabe, Sônia? Até Ah, que uma moça falou para eu deixar sempre um lápis e um caderno do lado da cama e que eu escrevesse as primeiras coisas que eu lembrasse durante a manhã. Que eu ia ver que sim, eu estava sonhando e era tipo uma defesa minha, do meu racional, de não querer acreditar e ver. Aí eu falei, ah, tá bom que eu vou fazer isso, né? Aí um dia, não sei, eu tinha mesmo um papel e uma caneta, nem sei por que que estava lá do lado da cabeceira, aí eu acordei para desligar o celular, eu vi o papel e a caneta, eu peguei e comecei a escrever. E aí eu vi que é verdade. E que aí louco! eu comecei a sonhar e lembrar. Aí vocês estão falando aí dessas coisas de outras vidas, eu lembrei de um lance. Meu ex-marido, ele é 7 anos mais velho do que eu, né? Como eu conheci, né? Eu ia de transporte escolar para a escola, porque a gente tinha, minha irmã era bem pequenininha, né? A caçula. Então, minha mãe colocou nós três na van. E a nossa van passava na frente da casa dele. E sempre eram dois, né? Era o meu cunhado e o meu ex-marido que saíam juntos para trabalhar. Então, eu nunca sabia quem era quem. E eles me chamavam muita atenção. Eu tinha 14 anos. Aí, um dia eu estava no centro de Guarulhos, andando na rua, e eu vi ele subindo do outro lado. Eu falei, nossa, eu conheço esse homem. E aí o rosto dele ficou envolto e mudou a fisionomia. Ele não era mais o japonês. Ele era tipo um hindu, sei lá, um muçulmano. Ele era meio mulato, sabe? Eu falei, nossa, mas tá tão diferente. É o homem dos meus sonhos. Eu ainda falei assim, é o homem que aparece para mim no meu sonho. E aí eu olhei de novo e eu não achei mais. Quando
depois disso, eu passei de volta na frente da casa dele, eu entendi que era ele. Aí depois daquilo eu comecei a ter muito mais vontade de entrar em contato. O que que eu fiz? Procurei na lista telefônica o telefone dele e liguei. Olha só, 14 anos. Ah, E ficava conversando até que um dia a gente vai se conhecer pessoalmente. E eu tinha mesmo essa vontade muito grande de me conectar com ele. Tanto que no dia que ele foi lá no clube para me conhecer, eu vi que ele estava indo embora, mas sabe assim, uma angústia, porque era lá no Nippon. Ele foi na quadra, eu estava jogando, e aí ele saiu. E aí eu fui avisar minhas primas que eu ia sair para procurar alguma coisa. E aí eles foi andando em direção ao estacionamento. Quando eu vi que ele estava indo para o estacionamento, me bateu um desespero. Eu falei assim, nossa, ele vai embora. E eu não vou ter nem chance. E eu fui, alcancei, me apresentei. Na hora que eu me apresentei, me bateu um medo. Eu falei, meu Deus, eu não conheço o homem. E a gente está aqui no estacionamento. Se ele for um doido, me enfia no carro. Aí eu fui e chamei para ir pro clube. E aí a gente ficou se encontrando no clube, conversando e tal. Começou o namoro e a gente acabou casando. Mas foi assim que a gente conheceu. Então, essa coisa de conversa do além vem bem da minha meninice. muito bom. Eu não acho muito que é sonho. Eu penso igual eles assim, você conscientemente consegue ver, porque você entra, né? Não sei se é outra dimensão, como que a gente pode falar, outro espaço-tempo. Então, os sonhos, eles também entram nesse aspecto, mas no caso deles aqui, um pouco do que eu falo é muito mais quando eu tô acordada mesmo. De repente vem os deslumbres, e não é sempre, foram poucas vezes, mas eu já eu falei para o Renato, eu tenho certeza que eu vivo em outras vidas paralelas com essa. Para mim isso é certeza. Agora, eu nunca fui uma estudiosa, então vou ficar fazendo exercício, vou procurar grupos que também pensam assim, né? Fica meio solto, né? Mas para mim é certeza. Depois conversaremos a respeito. Sempre casada com você, Renato. Ô, Marcos, eu vou voltar a ler. Se você quiser participar com algum comentário, você levanta a mãozinha aí, tá? Beleza. Renato, eu me perdi. Onde você parou? Virou minha página aqui. Que É, página? eu estou no PDF aqui. Ah, você está no PDF? Eu estou no PDF. Então tá, e tá bom. A página que eu parei aí, eu parei. Começa a ler para mim, falar para O ela, amor. Acho que é na 42, Soninha. 42. Agora sim, só então usamos nossa vontade para partir na direção dos futuros em potencial que recebemos. Isso, achei. Tá. Sob esse aspecto, somos co-criadores, participantes da fonte divina da criação. Yes! Vê como esse conhecimento introduz a 10ª visão? Estamos aprendendo a usar a nossa capacidade de mentalizar as coisas do modo como ela é usada na outra vida. E quando a usamos, nos alinhamos nessa dimensão. E isso ajuda a unir o céu e a terra. Balancei a cabeça, entendendo plenamente. Após respirar fundo algumas vezes, Will pressionou mais as minhas costas e mandou que eu recriasse os detalhes do rosto de Charlene. A princípio, nada aconteceu. Depois me veio uma onda súbita de energia, impelindo-me à frente e acelerando-me loucamente. Eu estava deslizando a uma velocidade fantástica por um túnel multicor. Plenamente consciente, perguntei-me por que eu não estava com medo, porque a sensação que eu estava sentindo era de reconhecimento, de contentamento, de paz, como se eu já tivesse estado ali antes. Quando o movimento parou,
Vi-me num ambiente de luz branca e quente. Procurei o Will e percebi que ele estava à minha esquerda, ligeiramente recuado. Muito bem, disse ele sorrindo. Seus lábios não se moviam, mas eu ouvia claramente a sua voz. Então, reparei que seu corpo apareceu. Ele estava com o mesmo aspecto, só que era como se estivesse totalmente iluminado por dentro. Fui tocar na mão dele e reparei que meu corpo estava igual. Ao encostar nele, o que senti foi um campo a alguns centímetros do braço que eu estava vendo. Pressionando mais, percebi que não conseguia penetrar a energia dele, apenas empurrava seu corpo. Will estava quase explodindo de alegria. De fato, ele estava com um ar tão engraçado que acabei rindo. Incrível, não é? Perguntou. Essa vibração é maior do que a das ruínas celestinas, respondi. Sabe onde estamos? Will ficou calado, contemplando o cenário à nossa volta. Parecia que estávamos num ambiente espacial e tínhamos noção do que estava em cima e do que estava embaixo, mas estávamos suspensos no ar e não havia horizonte. A luz branca era uma tonalidade constante em todas as direções. Finalmente, Will disse: Este é um pomo de observação. Já estive aqui rapidamente, da primeira vez que mentalizei o seu rosto. Havia mais espíritos aqui. O que estavam fazendo? Observando as pessoas que chegavam depois da morte. O quê? Você está dizendo que é para cá que as pessoas vêm logo que morrem? Estou. Por que estamos aqui? Será que aconteceu alguma coisa com Charlene? Ele virou-se mais para mim. Não, acho que não. Lembre-se do que aconteceu comigo quando comecei a mentalizar você. Fui a muitos lugares antes de acabarmos nos encontrando na cascata. Aqui deve haver alguma coisa que precisamos ver antes de podermos encontrar Charlene. Vamos esperar e ver o que acontece com esses espíritos. Ele apontou com a cabeça para o nosso lado esquerdo, onde várias entidades antropomórficas estavam se materializando a uns 10 metros de nós, bem à nossa frente. Minha primeira reação foi de cautela. Will, como sabemos que são bem intencionados? E se tentarem nos possuir ou coisa assim? Acompanho-o até o manancial, disse eu. Peguei minha mochila e, quando descíamos o morro, ele perguntou: Se aquela era sua amiga, aonde acha que ela estava indo? Não sei. Procurando. Renato, A mulher desculpa, fazendo eu errado. eu não tenho, tô em Não, outro. é, Começa depois do Will, como sabemos que são bem intencionados? acho que você pulou alguma parte. É, Não. Will, como sabemos que são bem intencionados? E se tentarem nos possuir ou coisa assim? ele me olhou com ar sério. Aqui no meu não tem isso, não. Não, uau. E você, Meire? Ele riu. Que estranho. Tô lendo o PDF que ele mandou, então estamos no mesmo. É, Mas o seu tá igual ao dele? é porque eu mandei o PDF para ela. Qual é Sim, o parágrafo? Como é que começa esse parágrafo? Renato. Minha primeira reação foi de cautela. Não. É isso mesmo. Nossa, e não tem nem isso. não tem nem, tô olhando aqui. Começa assim, minha primeira reação. Tem isso aqui Antes não. disso,
Ele apontou com a cabeça para o nosso lado esquerdo. Isso não tem? Não. Ele apontou com a cabeça, tem, para o nosso lado esquerdo. Depois, o próximo parágrafo é minha primeira reação foi a cautela. Isso. Tem, Aonde você está lendo isso? Ele na apontou. 43, no finzinho da página, 43. Ah, não, ele voltou. É, ele voltou. Aí, ó, Will, como sabemos, é outro parágrafo. Isso. Aí o próximo parágrafo para nós está aqui. Ele me olhou com um ar sério. Então, acho que isso foi O cortado. nosso que deve estar faltando alguma coisa, porque parece que está faltando algum textinho mesmo É. do PDF. Aí tá depois esse aí. Como você sabe quando alguém na Terra tenta controlá-los? Qual é o parágrafo? Como começa o parágrafo seguinte que você leu que não tem no nosso, Renato? Acompanhe no manancial. O manancial. Acompanha? É. Acompanho até o manancial, disse eu. Nossa, não tem nada disso. Nem nas outras páginas. Ah, então lê até aqui, amor, e vamos tentar. Depois desse aí, acompanhe não sei o quê, qual que é? Próximo parágrafo. Peguei minha mochila e, enquanto descíamos o morro, ele perguntou se aquela era sua amiga, aonde acha que ela estava indo. Não tem isso aí no de vocês? Não. É. Nossa, Corre o que risco do doido. PDF estar com algum erro. Ó, vamos fazer o seguinte, já são 9h28, né? Depois eu vou pegar o livro que está com a Inês e vou tentar entender o que aconteceu com esse PDF e vou tentar ver até se eu consigo um outro PDF sem problema. E a gente, na próxima leitura, a gente começa daí. Você Tá. consegue marcar isso, Soninha? É, então ficou na página 43. Nós paramos e vai começar Isso. na 44 para nós e para você, que página? Então, mas esquece esse PDF agora, é melhor não recomendar ele, Tá, tá? tá. Aonde terminou? Qual foi a frase que terminou aí para você? Então, a próxima frase termina no mesmo que você falou, Will. Como sabemos que são bem-intencionados? E se tentarem nos possuir ou coisa assim? Acabou aqui. Tá. Então vai Aí, começar na aí o próximo 44. nós paramos na página 44. Iniciamos na página 44, na Amor, a próxima. gente tem o livro aqui. Vamos iniciar na Na próxima página 44. e coloca, Soninha, você que normalmente faz, coloca a Cláudia para ler, porque era ela que ia ler hoje, né? Tá. E então dá essa oportunidade para ela fazer a leitura na próxima. Qual é a data, Rê? Eu tenho aqui. Dia 21. 21/7. E quem vai fazer a meditação? A Meire vai estar de férias, Meire, 21/7. Já vou ter voltado. Ela É, tá- vai voltar cedo, né? Marcos quer fazer a meditação? Sim, posso fazer. Eba, É 21/7, tá? Tá. a Júlia tá bem? Oi, Júlia. Oi, Você Júlia, tá bem, linda? tudo bem? Tá? Ah, Então, Soninha, eu vou pegar o livro com a Inês, que a gente tem o livro igualzinho o seu aí. Eu Tá, vou entender aqui com o PDF onde está o erro e vou tentar captar um outro PDF aí na internet para tá. compartilhar. Mas depois você vê o trecho que não tá no livro, que pode ter mensagem aí para nós. Hum. E para você, que página que tá esse último que nós lemos, Renato? Só para eu tentar te ajudar, se eu Na puder. 23. Hã? Na página 23, Tá, tá. tá? Nela é que
Eu realmente achei, a hora que ele falou, acompanho até o manancial, eu falei, nossa, do nada assim, né? Sem sentido, né? Ele ficou meio sem sentido mesmo. Tá bom. Hoje a gente está recebendo vários sinais. Como a Meire falou, de repente, Nossa, um trechinho aí vai dizer alguma coisa para a gente, né? Hoje foi um dia de navegar em outras dimensões aí. é Já estamos na verdade. 10ª, é por isso. Gratidão, Meire, por você ter nos proporcionado essa Foi aventura a, hoje. foi a Que bom. Foi Então, um eu vou prazer. encerrar a gravação, tá, pessoal? Deixa eu encerrar aqui. Muito boa noite a quem está nos assistindo.